Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Provérbios na Prática. Como é bom poder acordar mais um dia, poder aprender das Escrituras, poder dividir com você um pouco mais sobre as Escrituras, especialmente o livro de Provérbios. Isso nos fortalece, nos ajuda a caminhar melhor, de forma mais segura, de forma mais pacífica, de forma mais abençoada, de forma mais conectada com Deus. Então, para mim é um prazer, como sempre, poder estar aqui com você. Mas antes de começarmos, já curte, compartilha, deixa seus comentários, se inscreve no canal, isso é muito importante para nós. Mas o nosso provérbio de hoje é o Provérbios 19, 27, que diz assim: Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Ele já começa abordando um assunto muito importante, que é a educação contínua. Olha, queridos, nós não podemos parar de aprender. O provérbio claramente está muito certo. Se nós pararmos de aprender, nós vamos esquecer aquilo que nós sabemos. Então, a interrupção desse processo de aprendizado pode levar ao esquecimento e à estagnação. Veja só, num determinado momento da minha vida, eu comecei a aplicar os ensinamentos das Escrituras e buscando aprender todos os dias, e as coisas começaram a caminhar bem. Eu comecei a entrar num nível de crescimento muito bom. Só que, por entrar nesse nível de crescimento, eu comecei a me dedicar muito mais ao esforço próprio do que ao entendimento das Escrituras. Ou seja, simplificando, eu queria vencer na força do próprio braço. Eu conheci os princípios, eu comecei a aplicar. A partir da aplicação deles, eu comecei a prosperar em todas as áreas, mas a partir de um determinado momento, eu quis caminhar, fazer o voo solo. Deixei de buscar as escrituras como buscava, com a força e o vigor que eu estava buscando, e comecei a fazer de acordo com o meu próprio esforço. E o que aconteceu, queridos? Eu trabalhava muito e não prosperava em nada. Eu me esforçava muito, mas parece que as coisas não iam bem. Mas não só no trabalho, nas finanças, na vida pessoal, nos relacionamentos, parecia que as coisas não se encaixavam, mas eu me esforçava muito. Foi então quando esse Provérbios veio dar um alerta. Filho, se você parar de aprender, vai esquecer o que sabe. Quando nós deixamos de aprender com as Escrituras, quando nós achamos que já sabemos o suficiente, ou quando nós queremos caminhar do nosso próprio jeito, a gente começa a esquecer o quanto as Escrituras são importantes e fundamentais para o nosso crescimento. Nós começamos a esquecer de como a Escritura é o guia prático para a nossa vida, o nosso GPS para uma vida extraordinária. Nós começamos a esquecer aquilo que aprendemos. E nós começamos a nos esquecer que Deus é quem dirige todas as coisas, que é Deus que está no controle e no comando de todas as coisas. Então, filho, se você parar de aprender, logo vai se esquecer até aquilo que sabe. Queridos, isso é para causar uma mudança tremenda na nossa vida. Porque hoje em dia eu entendo que eu não posso passar um dia sem ler as Escrituras. Eu não posso passar um dia sem ter um período de meditação nas Escrituras e oração. Eu não posso parar de aprender, porque senão eu vou esquecer tudo aquilo que eu aprendi até agora. E eu esqueço facilmente. Sabe por quê, queridos? As Escrituras é que nos colocam num patamar de humildade correto. É as Escrituras que tiram de nós o orgulho. É as Escrituras que preparam a nossa mente e o nosso coração. E quando eu saio deste caminho, o orgulho começa a brotar, a frutificar, cada vez ficar mais forte no meu coração. E eu esqueço de tudo aquilo que eu aprendi e começo a querer viver uma vida de acordo com aquilo que eu quero e não com aquilo que eu preciso. E isso é um perigo para a nossa vida. Isso nos deixa num ponto de estagnação, quando não nos faz cair dia após dia.
Nós não podemos parar de aprender. Mas este provérbio também nos dá um alerta para a nossa vida cotidiana. Eu sou formado em matemática, mas não leciono há algum tempo. Se eu for lecionar hoje, eu tenho que voltar nos livros e me dedicar a estudar para relembrar tudo aquilo que eu aprendi em matemática. Tudo bem, eu vou fazer isso com mais facilidade do que talvez você que não tenha feito uma faculdade de matemática. Porém, à medida que o tempo vai passando, nós vamos esquecendo. As matérias não estão mais claras na memória. E aí você tem que buscar aprender de novo, porque você já esqueceu aquilo que sabe. E é assim em toda profissão. Se você deixar aquela profissão por um determinado tempo, você vai esquecer o que sabe. Agora, qual é o perigo? É quando nós estamos inseridos numa profissão e deixamos de estudar. Você logo esquece aquilo que sabe. Você deixa de ter um crescimento real, verdadeiro. Por isso, queridos, hoje ainda mais, na era em que nós vivemos, de tantas informações, da mudança tão rápida em que o mundo está, nós não podemos parar de aprender. Parar de aprender hoje não é nem ficar estagnado, é andar para trás. Agora, Eclesiastes diz que não há limites para fazer livros, mas o muito estudar é enfado e canseira. De fato, existe um limite. Nós precisamos entender com sabedoria qual é este limite. O limite é não deixar que eu esqueça aquilo que eu sei e buscar cada dia novo um novo conhecimento. Mas também viver, se fundamentar em só buscar conhecimento, buscar conhecimento, buscar conhecimento, esse é o inverso do que o provérbio está dizendo. É muita informação e pouca ação, e a sua vida também não vai para frente. Nós somos limitados. Nós não conseguimos aprender tudo de uma vez. Então, não fique nessa loucura em que o mundo está vivendo, de tantas informações, de querer aprender tudo a todo tempo. Não. Existe um limite. Você não pode parar de aprender. É isso que o provérbio está dizendo. Porque senão você esquece até aquilo que sabe. Mas viver nessa loucura de tanta informação, queridos, isso é o oposto. É muita informação, é muita bagagem que não vai adiantar nada. Por isso existem muitas pessoas que estudam tanto e não têm resultado nenhum. Por quê? Porque só conhecimento não vale. O aprender que o provérbio está dizendo é aquele aprender teórico, prático, de vida, que você coloca em prática, que faz diferença na sua vida e na vida dos outros. Esse é o aprender verdadeiro. Porque só adquirir conhecimento não muda nada. Aliás, é uma perca de tempo. Então, só não pare de aprender. Continue aprendendo. A cada dia novo, um aprendizado novo, para que você não se esqueça daquilo que você já sabe. Mas o provérbio ele também continua. Ele traz aqui a relevância da disciplina e da consistência. Para que você possa aprender todos os dias, você precisa ser disciplinado, ter consistência, fazer todo dia um pouco. Por isso as Escrituras. É um livro de tanta sabedoria que se você pegar um versículo por dia, você vai aprender e vai continuar caminhando. Não adianta deixar a semana inteira para chegar no domingo, abrir as Escrituras e querer aprender um monte de coisa. Que não funciona, queridos. As Escrituras são práticas, é aprender e praticar, aprender e praticar, ter consistência nisso todos os dias. Sabe como você aprende um instrumento? Treinando, praticando todos os dias. Como você aprende uma nova língua? Treinando e praticando todos os dias. Como você desenvolve a sua vida espiritual? Lendo as Escrituras, treinando, praticando todos os dias. E por que isso é importante? Porque a sua vida espiritual, a base, a sua inteligência espiritual é a base para todas as outras inteligências, seja emocional, cognitiva, seja o que for. A base sempre parte da inteligência espiritual, conhecimento das escrituras prático, que transforma, que muda.
Isso vai fazer com que você prospere muito. Então seja consistente, um aprendizado consistente. Filho meu, se você parar de aprender, esquecerá até aquilo que sabe. Este provérbio traz muita sabedoria em palavras muito simples, mas é muito prático, é transformador, é disruptivo. Faz com que você entenda que é necessário aprender todos os dias, mas com constância. E para terminar, o provérbio nos lembra que é um caminho contínuo e você não deve parar, porque senão você vai esquecer aquilo que sabe. Mas acima de tudo isso, é os benefícios que isso traz para a sua vida. Porque imagina se você continuar aprendendo sem esquecer aquilo que sabe. O quanto de conhecimento isso vai gerar e o quanto desse conhecimento praticado vai trazer sabedoria para a sua vida. Consegue entender? Se eu não paro, eu não esqueço. E se eu não esqueço, eu cresço. E se eu cresço, eu melhoro a cada dia. Então, Provérbios diz: se você parar de aprender, vai esquecer o que sabe. Se eu parar de aprender, eu esqueço e eu não progrido. Eu desço a cada dia. Agora, se eu continuar aprendendo, eu prospero, porque eu não esqueço o que sei e trago mais conhecimento, e cada vez mais conhecimento. E esse conhecimento aplicado de forma prática faz da minha vida andar em sabedoria. E andar em sabedoria significa prosperar em todas as áreas. Por isso, as Escrituras, queridos, é o nosso GPS da vida extraordinária. Um pequeno versículo, com palavras tão simples, tão fáceis de entender, traz mudanças tão grandes para a nossa vida. Pense nisso, não esqueça desse provérbio. Que Deus te fortaleça, que você tenha muita prosperidade, saúde e, acima de tudo, sabedoria para não parar de aprender, para que você nunca mais esqueça aquilo que você já sabe. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente final de semana. E se Deus permitir, na segunda-feira nós estaremos aqui novamente com mais uma aula do Provérbios na Prática. Um grande abraço, fiquem com Deus, queridos.